Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dor que Transforma. E eu tava pensando aqui sobre um tema que a gente poderia conversar, e eu pensei sobre o desamparo. Você já se sentiu desamparado? Pois é. Se a resposta foi sim, parabéns, você é humano. Todos nós nos sentimos desamparados em algum momento da nossa vida. E se tratando de traumas de infância, esse é um dos pré-requisitos para a geração de um trauma, né? Na verdade, é o que o trauma acarreta, né? A sensação de desamparo. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a minha história. Eu vivi numa família com um ambiente conturbado de violência. Meu pai era uma pessoa muito violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa cheia de contradições. Se eu ficasse aqui falando sobre ele, acho que você precisaria ter pelo menos umas 10 horas de atenção e de vídeo para assistir e tentar entender um pouquinho a mente dele. Mas eu vou explicando um pouquinho sobre ele e uma coisa que eu já posso adiantar é que ele foi um dos motivos que me fizeram estudar psicologia. Na verdade, ele a princípio foi o primeiro motivo que me fez estudar psicologia. E aí ele faleceu, infelizmente, no primeiro ano que eu estava cursando. E eu continuei porque, na verdade, o propósito era maior e eu só fui entender isso ao longo do tempo. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. O que eu quero falar hoje é sobre o desamparo. Eu vivi, como eu falei, numa família conturbada, de ambiente agressivo, eram brigas semanais. Meu pai, ele brigava semanalmente, quando não 2 vezes por semana, enfim. E cenas me chocaram muito quando eu via o meu pai agredindo minha mãe, agredindo meus irmãos. E aquelas cenas ficaram ali gravadas na minha memória, né? São tão vivas que eu consigo ver até hoje. E essa situação, ela me fez me sentir, eu me lembro com 4, 5, 6 anos, não lembro exatamente em que momento que eu comecei a entender de fato o que estava acontecendo, mas eu senti uma sensação de impotência, de completa fragilidade, de que eu não podia fazer nada e de que não tinha nada para ninguém para nos proteger. Eu não me via como eu sozinha, mas eu me via como grupo, né? Ninguém tinha a capacidade de nos proteger naquele momento. Todos nós éramos meio que vítimas, uns vítimas direta, né, da agressão e outros vítimas de assistir, né, uma situação tão triste, tão traumatizante como aquela. E eu lembro dessa sensação de desamparo e ela ficou ali. Só que a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai esquecendo, né? Assim, a gente tem que continuar, seguir o percurso da vida natural. E quando eu fui ter o meu primeiro filho, meu primeiro e único, né? Por enquanto ainda só tenho um. E quando eu fui ter meu primeiro filho, o meu marido, ele é irlandês e a gente morava na Austrália na época. E ele trabalhava como... ele trabalhava nas minas. Ele trabalhava nas minas do Western Australia, em Perth, Austrália. E lá ele ficava cerca de 2 semanas fora e às vezes 2 semanas comigo, às vezes 3 semanas fora, uma semana comigo. E nesse momento eu me senti tão frágil. Você sabe que mulher grávida fica frágil, não tem jeito. A gente tem toda aquela bomba de hormônios no nosso organismo e a gente está criando uma vida, né? Não é qualquer coisa, não é um simples evento, é a criação de um ser humano. E eu me lembro de me sentir muito desamparada, de me sentir desesperada. E muitas vezes eu chorava sozinha e eu não conseguia entender porque, assim, claro que as emoções elas são afetadas na gravidez por questões fisiológicas, por questões emocionais, enfim. Mas existia algo ali além, que era o meu passado, o meu histórico familiar,
o meu trauma, o meu sentimento de desamparo daquele momento lá atrás, que veio à tona, que foi lá e se identificou com o meu trauma anterior, né? E nesse momento eu percebi o quão frágil ainda era, que aquela menininha de 5, 6 anos ainda existia em mim e ainda estava fazendo morada ali na minha vida com a fase adulta, né? E aí eu percebi que o desamparo, ele produz muitos frutos negativos na nossa vida. O sentimento de desamparo. Então, às vezes você pode ter vivido algo do tipo, ou algo bem mais leve no caso, não precisa necessariamente ser algo tão profundo, tão trágico, né, quanto ter um ambiente de violência em casa quando pequena e viver uma gravidez praticamente sozinha, né, porque o marido tá longe, enfim. Mas provavelmente você já tenha se sentido desamparado por N motivos. E tá tudo bem se sentir desamparado, porque nós somos humanos e nós somos seres que necessitamos de afeto. Se você parar para analisar as pesquisas, o mamífero, a espécie mamífera, no geral, eles precisam de afeto, eles precisam de toque, eles precisam. Fizeram um experimento com macaquinhos e colocaram lá macaquinhos que tinham acabado de nascer, tiraram de perto da mãe, mas eles deixaram lá um macaquinho de pelúcia. E instintivamente os macaquinhos, eles iam para aquele bichinho de pelúcia, eles ficavam ali pertinho do bichinho de pelúcia. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos de contato. O macaquinho precisava daquele contato, ele precisava sentir com aquele afeto, com aquele toque que demonstrava afeto, e a pelúcia fazia com que ele sentisse de certa forma acalentado, né? De certa forma protegido por aquela pelúcia. Então, essa necessidade de se sentir acolhido, de se sentir amparado, né, que é o contrário do desamparo, isso é natural, isso é da nossa própria natureza humana, né? Se os animaizinhos têm esse sentimento, essa necessidade instintiva, imagina nós que somos seres pensantes e que refletimos tanto sobre a nossa vida, as nossas escolhas, enfim, nós precisamos sim de afeto, nós precisamos sim de amparo. E se você se sentir desamparado, eu quero te dar algumas dicas de como você resolver essa situação. Primeiro, não permita que o desamparo que você viveu te transforme em uma pessoa carente. Por quê? É muito fácil você querer tapar um buraco emocional que aconteceu há anos atrás em situações de agora. Em situações que você está vivendo agora, que está sendo um conflito para você. Então não tente tapar esse buraco, porque isso já aconteceu e aquela criança, por mais que seja você hoje, numa versão madura, ela não existe mais. Aquela criança, ela só é uma lembrança do que um dia você foi. Esse desamparo que você sente, ele chega a ser até fictício, porque você não precisa necessariamente hoje desse amparo que tanto a criança, quando está ali no seu desenvolvimento, precisa. E cuidado para não transformar o desamparo em carência. Por quê? Porque a carência, ela é um poço sem fundo. Não há como você se curar de uma carência com pessoas te dando o que você quer. Por quê? Porque você sempre vai querer mais. É como enxugar gelo. Você tenta, a pessoa te dá e nunca é o suficiente. Por quê? Porque o que você busca está dentro de você. O que você busca não está no externo. Pode parecer, no começo, quando você se sentiu desamparado lá quando pequeno,
Sim, você precisava de algo e aconteceu. Poxa, fazer o que acontece. Infelizmente, nós temos nossos traumas de infância, nossas situações que a gente vai ter que lidar hoje. Mas a gente tem que lidar hoje como adultos. E os adultos, eles podem sim. Hoje você já não é mais aquela criança impotente, aquela criança que não tinha o que fazer, que estava perante uma situação ameaçadora. Hoje você é uma pessoa adulta que tem o poder de escolhas, que tem o poder de escolher o que você quer ou não para sua vida. E tendo essa consciência, você começa a descobrir que você não precisa tanto assim desse amparo mais. Isso já passou. Essa necessidade, ela já é fictícia, ela já é uma ilusão da sua cabeça. E você não pode permitir que esse desamparo se transforme em carência, porque a carência, ela não tem fim. Ela não tem fim. Você pode notar, você pode pensar aí quantas vezes você se sentiu carente, aí a pessoa vai lá e te faz algo, um carinho, um agrado, te fala palavras bonitas, doces, e não adianta, porque o vazio tá lá atrás, o buraco que você quer preencher está lá atrás e já não tem como, a gente não tem como mexer no passado dessa forma. A gente pode mudar o presente, e o presente é assumindo a responsabilidade da nossa vida e entendendo que aquela criança que um dia existiu, ela já não é mais você, ela pode existir na sua memória, na sua lembrança, e ela fez parte sim do que você é hoje, mas ela não é você hoje. Então essa necessidade que você tem, ela não é real, ela é uma necessidade do passado, algo que aconteceu e que deixou esse buraco lá. E como a gente preenche um buraco emocional? A gente primeiro tem que entender, tomar as rédeas, como eu falei, a gente tem que entender que nós somos seres que tudo bem se sentir desamparado, que tudo bem ter as nossas carências, mas a gente não pode permitir permanecer nessa carência, permanecer nesse estado de dependência, de carinho, de afeto, porque isso pode paralisar a sua vida, isso pode paralisar tudo. Você pode mexer com a sua autoestima, você pode achar que você não tem outra solução na vida a não ser depender de outras pessoas emocionalmente e quiçá outras situações. Pode até ser que essa carência que você tem, ela esteja barrando a sua vida profissional, por exemplo, a sua vida conjugal, porque imagina, quando a gente tem uma carência ali, a gente quer que a pessoa supra e ela não supre porque não tem como suprir, então aquilo vai gerar um desconforto, um atrito no seu relacionamento. E isso é muito complicado, isso pode destruir a vida de uma pessoa. Então, o desamparo é algo que nós precisamos, primeiramente, entender e aceitar que tudo bem se sentir desamparado em algum momento, tudo bem se sentir carente em algum momento, porque nós somos humanos, nós temos esses sentimentos e eles são naturais da nossa humanidade, da nossa essência como ser humano. Mas a gente precisa não permitir que esse sentimento, que essa sensação de que você precisa de algo que está fora de você, que essa sensação de que você precisa de algo externo para resolver seus problemas, para você se sentir amado, valorizado, está fora de você. Não, está dentro. Você pode sim olhar para dentro de você e enxergar uma leoa ou um leão em você, uma pessoa com garra e que pode sim transformar o seu desamparo em algo positivo. Como assim? Eu explico. Quando a gente se sente forte, quando nós nos sentimos determinados, quando a gente se desprende de algo, quando a gente não mais precisa de algo, nós nos tornamos outra pessoa. Pensa aí comigo, como você se sentiria? Como seria? O que você faria se você não se sentisse carente, se você não precisasse?
Ou melhor, tenta imaginar assim, se você tivesse exatamente aquilo que você busca, todo esse afeto, toda essa atenção, toda essa necessidade de carinho, de amparo que te faltou lá atrás, imagina você com tudo isso. Como você agiria? Quais seriam as suas atitudes, suas reações para com os outros? Como seria você? Você se sentiria completo? Como seria você? Você faria mais coisas? Você arriscaria mais? Você amaria mais? Como seria você? Então reflita um pouco sobre isso. A verdade é que nós não precisamos de nada além do que já temos dentro de nós para poder ser livre. Livre dos traumas, livre do desamparo, livre do apego, livre da carência, perdão. E para isso há um processo, não é assim, de um dia para a noite você escuta esse vídeo e, oh, sim, claro, eu melhorei, agora eu já não me sinto desamparado, já não me sinto carente, não. É um processo, e quem que vai fazer esse processo? Você. Você vai começar a refletir sobre as coisas que te faltaram e você vai começar a entender, tá, aconteceu isso comigo, realmente, isso me faltou realmente, mas cuidado, não se vitimize. Não olhe para você com dó ou com piedade, porque isso é muito fácil, a gente se vitimiza muito. É muito fácil nos vitimizar, é muito fácil a gente fazer o coitado de mim, né? Coitado de mim, olha só, por que eu vivi isso? O contrário também pode acontecer, você pode ser que não se vitimize, pode ser que você simplesmente negue completamente, não tenho nada, nunca aconteceu nada, isso não me afetou. Mais uma vez, não. Nós precisamos ter entendimento do que aconteceu, nós precisamos ter entendimento de como aquilo nos afetou, nós precisamos ter esse entendimento, mas nós precisamos também olhar para tudo, refletir e olhar para nós como nós somos hoje, o resultado que nós somos, nosso resultado do que aconteceu. Você é o resultado do que te aconteceu, mas não só o resultado do que te aconteceu, você é o resultado do que você, de como você interpretou o que te aconteceu, de como você lidou com o que te aconteceu. Então, você pode acreditar ou não, mas cada situação do passado que você não processou da maneira adequada ainda está aí nas suas atitudes, sejam elas com o seu cônjuge, sejam elas com a sua família em si, sejam elas com seus colegas profissionais, enfim. Tudo que você é hoje é fruto de como você lidou com o que te aconteceu. Como diz, né, aquela frase, 10% do que te aconteceu é o que importa ali na hora do processo, né? 90% é como você lida com esse processo, como você lida com o que te aconteceu. Então, assim, pensa, reflita sobre como é que você hoje, quem é você hoje, como é que você hoje lida com aquela situação do passado. E tenta parar todos os dias, é uma reflexão diária, todos os dias pense que você entenda, tenha esse entendimento de que você não é mais aquela criança, de que aquela criança cresceu, aquela criança sobreviveu, aquela criança resistiu aos problemas, às tristezas, aos traumas, ao ambiente desamparador. A criança resistiu a isso, a criança cresceu, ela se desenvolveu. E hoje, como todo soldado, você tem algumas feridas, algumas cicatrizes que você precisa resolver. Ignorá-las nunca. Nunca se ignora um trauma. Porque quando você ignora um trauma, o que acontece? Você simplesmente vai perpetuar aquele trauma. Quando a gente não lida com um trauma de infância, quando a gente não lida com um sentimento de desamparo, quando a gente não lida com a nossa carência, aquilo vai ser projetado para as próximas gerações. E isso você não quer, eu tenho certeza. Eu não quero passar para o meu filho a minha carência, o meu desamparo, a história, aquela Daniele que passou
e que hoje é uma pessoa diferente, uma pessoa em transformação, não uma pessoa perfeita, porque você nunca vai ser perfeito. Mas qual que é o grau de entendimento de que você sabe que você está indo bem? Como é que você está lidando com as suas emoções? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ou ainda há algo lá do passado, daquela criança que você foi, que ainda hoje te manipula, te influencia? Reflete, pensa comigo. Será que você não está sendo manipulado por aquelas situações, por aquela falta que você teve, ou por aquele choque que você teve, não necessariamente só o desamparo, né? Pode também ter sido, não só o sentimento de desamparo, mas o sentimento de desamparo é apenas um dos vieses que o trauma ele é capaz de produzir em nós. Mas será que você ainda está lá preso? Será? Ou será que você nega completamente o que te aconteceu e você acha que não tem nenhuma relação com o que você é hoje com aquilo que te aconteceu? Pensa, reflita, porque nós podemos sim transformar a nossa vida, transformar a nossa essência, porque nós precisamos sempre transformar a nós mesmos, porque nós somos seres em evolução, porque ninguém nasce pronto. Nós precisamos sempre melhorar, se transformar, e eu acho que é para isso que a gente está aqui. Freud já dizia que a mente, o maior desafio, acho que o maior desafio do ser humano é entender, decifrar a própria mente. Então, assim, esse é o nosso desafio, sim. E eu tô aqui com esse programa Dor que Transforma para ajudar a você a entender um pouquinho mais, a olhar mais para dentro de você, não com o intuito de se vitimizar, mas com o intuito de você se sentir transformado, que você utilize essas dores que você teve para algo transformador na sua vida, que você possa transformar a sua história e quem sabe até transformar a história de outras pessoas. Esse é o meu desejo e é por isso que eu tô aqui e é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estou aqui para ajudar você a transformar a sua vida. Eu estou aqui para ajudar você a descobrir como transformar a sua vida. E essa jornada, ela não é de uma mão só, ela é de uma mão dupla. E você aí assistindo e eu aqui falando para você, a gente pode interagir de uma forma maravilhosa. Se você gostou, se você tem algum comentário, alguma pergunta, por favor, comenta aqui nesse vídeo e eu vou responder você e eu vou tentar fazer o máximo, dar o meu melhor para você aqui nesse programa Dor que Transforma. Obrigada, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.